Então vamos para o feminino. Olha que imagem linda da Macris. É bonito de vê-la jogar. Parece um balé, né, Cacá? E aqui a corrida da Gataz também é bonito de ver. E quem entende de voleibol, se você observar essa foto, eu não sei se o Fábio já colocou ela inteira aí, ela está inteira. Reparem que a perna esquerda da Macris está à frente da direita. E normalmente isso não acontece. Só acontece quando você está fazendo o giro do quadril para você levantar para trás, que é o que ela vai fazer com a Gataz. E olha a mão dela, né? Que foi o que você comentou aqui daquela jogada do William, como que ela tá levantando essa bola. Exatamente, né? Alta categoria, um exemplo de técnica aí. Eu sempre gosto de falar com quem está começando a jogar também, né? Bate o olho e vê aí. Esse é o padrão que você tem que alcançar. E o Marco Freitas, durante a transmissão desse jogo, comentarista do Sport TV, ele até falou que a Macris é a rainha da imprevisibilidade. A gente até colocou no nosso Instagram, nos stories, uma enquete para saber se as pessoas enxergavam a Macris como a rainha da imprevisibilidade, deu 97% sim. Ela tá atingindo a maturidade como levantadora. Eu acho que aqui ela foi uma das responsáveis por esse placar de 3-0. Assim, o Sesc, que tem um bloqueio fortíssimo, não conseguiu ler o jogo da Macris. Sim, e a Macris teve a facilidade de ter o jogo inteiro a bola na mão, né? A gente que veio sempre colocando em dúvida aí a atuação da Deja e da Acosta, as duas estrangeiras fizeram o time jogar. Até falando delas aqui, elas que têm sido tão contestadas, aliás, como todo esse time do Minas, acho que depois desse jogo a confiança da torcida minas tenista mudou um pouco. Sim, já tem gente sonhando com bicampeonato da Superliga. Exatamente. Bicampeonato consecutivo. Eu até não vou me aprofundar muito em alguns temas, porque a gente tem a parte final do programa hoje com perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram pra gente. E muitas dessas perguntas se referem exatamente a esse Minas que a gente está vendo jogar. Então, se eu deixar de comentar alguma coisa, é porque no final do programa a gente vai falar. Mas destaque realmente para as duas estrangeiras. Olha uma pergunta legal aqui da Vivian Stephanie, que acabou de chegar, Cacá. Ela está perguntando se o tempo de maturidade das levantadoras é diferente das demais jogadoras? Sim, porque ela precisa compreender o jogo. E para você compreender o jogo, você precisa de tempo de quadra, né? Dificuldades, jogos difíceis, competições de mais responsabilidade, e isso só se consegue com o tempo. Não tem como. Por isso que você vê muitos atacantes se destacando com 18 anos de idade, né? Você vê uma Egonu, mas você vê uma Orro não se... Né, demorando mais. Eu estou tentando pensar aqui num jovem levantador que se destacou muito rápido. Gianelli. O Gianelli é não sei se também foi por conta da necessidade da Itália, porque precisava fazer essa renovação de levantador. E mesmo a entrada dele no Trentino foi por necessidade. Foi por necessidade. E a gente vê, a Fofão comenta muito sobre isso, né? Que quando ela era muito jovenzinha, ela achava que ela já estava pronta. Estava pronta já para jogar, e ela não entendia porque o Zé Roberto, na época eles trabalhavam no clube, não a colocava para jogar. Ele acho que contratou a Ana Richa e ela ficou chateada. Ana Richa, depois veio Ivonete. Ele trouxe várias outras levantadoras. Aí que ela entendeu que ela precisava aprender com essas jogadoras mais experientes. Né? A gente não entende, às vezes acha que já está pronta e na verdade não está. Falando então de Deja e Acosta, o que você acha que elas melhoraram? Em quais aspectos? Então, as duas parece que se encaixaram no esquema tático pretendido pelo Nicola Greco. E outra coisa, a Acosta melhorou muito o ataque, né? A Deja manteve ainda uma regularidade ali na casa dos 40%, né? Mas as duas estão crescendo. Não estão só recebendo o saque, isso é importante. E aí a gente vê o crescimento do Minas também. Ronaldo Magalhães lembrou da Maier, a levantadora do Flamengo, que ela é bem jovem. Então, é jovem, é boa, mas sem desmerecer, né? Não está num time, por exemplo, que vai brigar pelo título. Um Bernardinho não investiu nela. O Luiz Omar não investiu nela, sabendo que a questão da maturidade é importante para uma equipe que quer brigar pelo título. Tem um fã aqui da Vicky Maier. Eu começo a ler as perguntas e chegam tantas perguntas legais que eu
perco um tempinho aqui para ler. Hugo Carvalho, acho que a Vicky Maier, levantadora do Flamengo, é uma levantadora esplendorosa, vai ser uma das grandes a nível mundial. Vai ser. E o Phil Freitas quer saber se você acha que a Drusila caiu de rendimento em comparação às outras temporadas. Eu acho que a Drusila está demorando a ser a Drusila, né? Está muito inconstante, até eu acho que ela deve ter um cuidado especial, porque a Drusila está mostrando comportamentos, né, em alguns momentos decisivos, em momentos que o negócio não acontece. Porque você jogar enquanto está tudo acontecendo favoravelmente a você é fácil, né? Eu entro em quadra, acerto o primeiro saque, acerto o primeiro ataque, bloqueio uma bola. Eu estou sobrando, estou bem, estou confiante e vou. O grande jogador, ele se constrói primeiro na dificuldade. Como é que ele sai da dificuldade? E na sequência, Vanessa, mantendo a excelência. Aí é que você tem um grande jogador. Senão você tem um cara que joga bem, né? Mas nunca vai ser um grande jogador. O jogador é o jogador que sai da dificuldade e mantém uma constância. E é isso que a Drusila não está conseguindo fazer. E a Drusila é uma grande jogadora. Atuando dessa maneira, ela cai e fica num nível mediano. Não é o que o Sesc precisa dela. E a Drusila, que até por conta dessa instabilidade que ela vem apresentando, dessa queda de rendimento depois das seguidas lesões que ela sofreu, as torcidas adversárias têm marcado cada vez mais a Drusila, né? A gente vê todo jogo que ela vai fazer fora do Tijuca, as torcidas gritando saca na Drusila, virou a arma da torcida contra o Rio. Essa é a dificuldade que ela tem que superar. Psicologicamente também. Samuel Prado. A Nayane, super jovem, fez 2 semifinais de Superliga pelo Minas, depois foi parar no banco. Poderia estar muito melhor hoje se estivesse jogando, claro, na minha opinião. Jucinei Duarte, seria uma boa a Macrise jogar no exterior para evoluir mais ainda? O que você acha, Cacá? Acho que não tem necessidade. Se aparecer a oportunidade e valer a pena para ela, acho que profissionalmente ela pode até pensar nisso. Mas não dá pra gente falar que jogar uma Superliga num time de ponta você não vai evoluir. Bruna, muito bem também nesse jogo. Muito Nem parece bem. que passou por uma lesão, uma cirurgia tão delicada, né, antes desse início dessa temporada. E a Tandara, que a gente vê aqui de costas no bloqueio, parecia um pouco incomodada com essa máscara, né? Deve ser difícil jogar. Para quem não viu, essa máscara aí a Tandara usou porque ela fraturou o nariz na última partida e jogou com essa proteção, né? Mas deve ser muito incômodo, né, Vanessa? Qualquer coisinha que a gente coloque um braque, uma joelheira incomoda. Exato. Por isso que tem muito jogador que não gosta de utilizar a tornozeleira, embora seja super importante. Agora, voltando a falar um pouquinho da Bruna, a Bruna, depois da cirurgia, ela passou por um período também de adaptação, né? E esse período de adaptação ela vai conseguir uma regularidade maior. Acho que foi a melhor partida dela, pelo nível de exigência do jogo e pela regularidade que ela mostrou. E para a Bruna é importantíssimo ter a Sheila de reserva, porque ela sempre tem que estar no melhor dela, e 110%, porque se qualquer escorregadinha aqui de desempenho, a Sheila vem para esse time. Ana Rosa Vieira, Cacá, você não acha que o Bernardinho deveria preservar a Drusila, deixando ela refletir fora dos jogos, porque ela está muito instável? Talvez sim, talvez não, porque a jogadora precisa crescer dentro do caldeirão, né? Você crescer na reserva, você nunca vai saber se realmente você evoluiu ou não. Mas em alguns momentos eu penso que o time dentro da partida é mais importante que a jogadora. Então eu nunca vou deixar uma jogadora porque eu falo assim, não, eu vou dar para ela crescer. O que interessa é o time. Eu tenho mais todo um elenco que quer ganhar, que precisa se fortalecer. E não é dando força para uma jogadora que eu vou conseguir isso, né? Mas no processo, talvez seja importante lá na frente que a Drusila passe por esses momentos dentro de quadra. E aí ela vai se fortalecer numa etapa final. Só quem está lá dentro conhece o grupo é que sabe decidir o que é melhor. E Thaísa, que fez uma grande partida, foi uma bola de segurança para a Macris. Lembra que a gente fez aqui a gente analisou os times, as centrais, eu falei que essa era a minha dupla de centrais, Carol com Thaísa. Tá chegando, hein? Tá chegando. E a Thaísa está mostrando uma evolução também natural, né? De quem veio de cirurgia, fez uma temporada em Barueri de recuperação, começou a temporada no Minas um pouco abaixo do que podia render, e a gente falou que se a Thaísa conseguisse
recuperar a condição física, que é fundamental para uma jogadora de meio, ela tinha categoria para evoluir. E é o que está acontecendo. E a gente fica muito feliz por isso, porque a Thaísa é uma jogadora fundamental para o que o Minas pode mostrar na temporada e também para a seleção brasileira. Teve uma bola que ela precisou agachar para fazer um passe, que eu fiquei morrendo de medo do joelho dela. E uma situação também assistindo o jogo, foi um bloqueio que ela foi para a saída de rede, conseguiu se equilibrar ainda com um pouco de instabilidade, mas voltou para atacar uma bola. Então são esses momentos que a gente fala assim, opa, tá chegando. E ela joga, só por curiosidade, aqui na foto a gente não consegue enxergar o aparelho que ela usa no joelho. Esse aparelho ela usa a vida toda ou é só durante jogos e treinos? Por exemplo, quando ela está na rua, num passeio social, ela não precisa jogar? Não usa. Só para a exigência do jogo, e também é algo que o médico que trata dela que vai dizer, né? Porque como que funciona esse aparelho? Ele faz o papel dos grupos musculares e dos ligamentos. Então, se houver um fortalecimento adequado, né, e possível, porque o caso dela foram cirurgias que exigiram isso. Se existir esse fortalecimento, ela tira o aparelho. Vai chegar um momento que vai falar assim, olha, teus tendões, teus ligamentos e teus músculos conseguem fazer o que o aparelho estava fazendo. Vai embora, tira esse aparelho, joga fora. Francivan Dantas, Kaká, com as atuações que está tendo, você acha que a Thaís está se garantindo em Tóquio? Jefferson Neil Peters, o que vocês acham do crescimento da Thaísa depois das graves lesões que ela teve? Acredito que ela pode estar em Tóquio. Fã-clube da Thaísa em peso aqui. Não, eu acredito que a Thaísa está caminhando para isso. Agora, o que eu sempre falo, estar em Tóquio não é hoje que vai ser decidido. A Thaísa tem que fazer parte da seleção brasileira na Liga das Nações. O Zé Roberto, a comissão técnica, tem que avaliar a Thaísa naquele momento e decidir no último corte quem está melhor. Ela está caminhando para isso. Do Story já está até cravando aqui as 3 centrais de Tóquio. Carol Gataz, Thaísa e Jussiele. Eu acho que não vão as 3. E aí a gente volta a tocar naquele assunto. O pessoal pede renovação, mas a galera quer levar as veteranas, as mais experientes. Igor Moacir, pelo andar do campeonato, está com cara de mais uma Superliga com final mineira. Você acha, Kaká? Ou ainda tem muita coisa para acontecer? Muita água para rolar. Muito pão de queijo para ser comido ainda. Tanto que até o programa passado a gente estava colocando em dúvida esse Minas, e agora tem a galera até entrando nesse assunto, Nicola Negro aqui na foto. A gente não cogitava nem o Minas, de repente, numa semifinal, porque via o crescimento do Barueri. E agora, a estabilidade do Minas, depois do Mundial, elas voltaram diferentes. E já com esse 3-0, já tem gente saindo com o bicampeonato consecutivo da Superliga. E a gente tem que ver a situação do Nicola Greco também, que é o seguinte, veio substituir o Lavarini, que de certa forma fez um trabalho monumental no Minas. Trabalhar no time campeão da Superliga. Trabalhar num time que não manteve as 2 estrelas, que são, né, Gabi e Natália. Pega um time totalmente reestruturado, num outro país, com outro idioma. Pô, a gente tem que também... E uma cobrança absurda por esse time. De tempo pro cara se adaptar, né? E um time que tem uma cobrança absurda da torcida, tanto que a gente estava vendo uma tradição a galera ficava... mandou várias mensagens aqui para nós, o Minas não tem técnico, o Minas não tem ponteiras. Agora essas mesmas pessoas já estão sonhando com voos mais altos. A gente também via essa dificuldade, né? Não estou falando que o Minas vai só crescer, que vai ser campeão. Mas o Minas, pelo menos... até tem uma pergunta do final que a gente vai deixar para depois, mas o Minas depois do Mundial está mais forte. J. Aguiar está dando o palpite dele aqui. Thaís, a Fabiana e mais uma em Tóquio. Tem a Fabiana não está jogando a Superliga, está lá no campeonato japonês, então às vezes a galera não lembra dela. Então a gente vai falar mais sobre esse Minas do Nicola, esse Minas que fez 3-0 no Rio de Janeiro. No final, porque vocês mandaram muitas perguntas sobre esse jogo lá no nosso Instagram e o Kaká vai responder a todas. Combinado, Kaká? Feito. Inclusive as perguntas mais capciosas. Sim, sem problema. Agora um time que vem com alguma dificuldade, aí vem de 4 ou 5 tie-breaks, Osasco? 4. 4 tie-breaks.
e fez agora uma temporada no Rio contra Fluminense e contra Flamengo. Os 2 jogos também terminaram em 3-2, favoráveis ao Osasco. Então, apesar da vitória de Osasco, foi um jogo difícil, o Flamengo esteve perto aí de conseguir uma ótima vitória, mostrou evolução, uma evolução também que a gente já vem falando pelo elenco que tem, não é para estar ali no lugar que está na classificação. Osasco mudou a formação e manteve, né, com a Bielsa na ponta, Casanova foi para a reserva, o time se ajeitou um pouquinho mais, ganhou um pouquinho mais de coesão, mas a Roberta acabou outra vez o jogo no banco, né? E isso preocupa, porque a Roberta é a levantadora titular, e o quinto set quem jogou foi a Prieltz. Então a Roberta precisa readquirir a confiança, precisa voltar a ser a Roberta que a gente viu crescer no Rio de Janeiro e que viu ser titular na seleção brasileira. E outra jogadora que precisa evoluir é a Mara. A Mara vem caindo, parece que o baixo rendimento tem mexido um pouco com a paciência dela. Ela teve um rendimento de 31% de ataque nesse jogo, né? Então é pouco para uma central, Vanessa, é pouco para uma central. E eu acho que a Mara precisa jogar mais. Vendo Thaísa com esse desempenho, vendo todas as outras centrais. Todas as outras centrais, né, indo muito bem. Você comentou sobre a Prieltz e a Roberta. E a Prieltz ganhou mais um Viva Vôlei, foi eleita mais uma vez a MVP. Outro destaque desse jogo também, do lado do Flamengo, a Feizes. A Feizes, eu não sei direito qual é o recorde de bloqueios num jogo só da Superliga, mas eu acho que ela ficou muito perto. 10 pontos de bloqueio, uma central acabar o jogo com 23 pontos, tem que bater palma, né? Não pode passar em branco um negócio desse. E com esse time adversário com poderio de ataque forte, não era qualquer time que estava do outro lado, né, Cacá? E mais uma vez, a gente fala dos pontos positivos, mas os negativos, mais uma vez, pouco público para ver o Flamengo lá no Tijuca. O time fez, acho que a melhor partida, levando em conta que foi Osasco, foi a melhor partida do Flamengo. A gente já viu aí Osasco, Flamengo e Fluminense fazendo partidas melhores. Sim, sim, o Fluminense é um time que a gente tinha falado, só pegou pedreira e ia começar a subir na classificação. E o Flamengo era um time que a gente esperava melhorar, mas não tinha tanta certeza se ia conseguir isso. O desempenho da Carla oposta também, nesse jogo contra o Osasco, era o que faltava. A Carla precisa derrubar a bola. Uma oposta que não derruba a bola, não tem como o time jogar. O Cacá, esses times do segundo pelotão da Superliga, eles já estão fazendo jogos mais equilibrados com os grandes. A distância diminuiu porque o segundo pelotão melhorou ou a galera da frente que não evoluiu? Eu acho que é natural da etapa que a gente está na Superliga. Os times do pelotão intermediário é o período que eles precisam jogar, porque senão eles não se classificam. E o pelotão que já sabe que vai estar classificado, eles começam a fazer um trabalho diferenciado para chegar a partir das quartas de final bem. Então é natural que aconteçam esses jogos mais equilibrados. Quando a gente chegar nesse mesmo momento que a gente está no primeiro turno, no segundo turno, é que a gente vai poder ter essa... E a tendência é que seja ainda mais complicado, porque esses times vão estar brigando por playoffs. Exato. Os da dianteira... Já vão estar subindo. E vão estar brigando pelas posições, né? Se você terminar em quinto ali, vai ficar bem difícil o cruzamento nos playoffs. O Paulo Roberto Inácio, o que está acontecendo com o time de Osasco? Osasco tem um timaço, mas fica perdendo oportunidades. Eu acho que é fruto da formação nova que o Luiz Omar escolheu para a equipe, sacou a Casanova do time titular, pôs a Bielsa, pôs a Ellen. Então o time está se engrenando ainda com esse novo aspecto. Diogo Alexandre, Cacá, com a Bielsa na saída, não seria melhor para o Osasco ter a Fernanda Tomé na entrada? Porque a Ellen está sofrendo muito no passe e por ser baixinha acaba não ajudando no ataque quando o passe quebra. Mas a ida da Bielsa para a saída foi exatamente para melhorar o passe. E entre as duas eu sou mais a Ellen nesse quesito. Falamos tudo de Osasco e Flamengo? Sim. Vamos então para outro jogo importante que aconteceu na rodada. Praia Clube e SESI Bauru. Chegamos finalmente aqui no SESI Bauru. Acho que tem bastante coisa para falar delas. Esse time que no papel é um timaço e que em quadra ainda não se encontrou.
E a Sara, norte-americana, que a gente achava que ia começar jogando, né? Que o Anderson tinha achado o time ideal para, a partir daí, estruturar o time, começou no banco. Só entrou no terceiro set e foi quando o time do SESI teve melhor rendimento de recepção. E uma posição aí que está preocupando é o da Tiffany. A Tiffany tem jogo que vai bem, 2 jogos que não vai bem. Então aí é questão de pensar, se tem uma ponteira que não está bem, que não contribui tanto na recepção, não seria o caso dela sair do time e tentar achar uma formação que melhore o passe, que tenha uma velocidade um pouco maior no ataque, que tenha alguém que tenha mais regularidade, porque o time do Praia, o time do SESI não está passando. A Tiffany, que seria uma jogadora mais de bolas altas, não está definindo. Então talvez o Anderson tenha aí um jeito diferente para enxergar o jogo. E outra coisa, olha só, as centrais do SESI, nessa partida, atacaram 8 vezes, Vanessa. Num jogo de 3 sets, não dá 3 ataques por set. No segundo set, que foi o mais equilibrado, elas não pontuaram nem uma vez em ataque. Né? Então é preocupante. O SESI precisa se reinventar, senão não vai conseguir fazer frente a esses times aí de ponta, não. Eu acho que o SESI é um bom exemplo de que time sem passe não joga. Esse time não consegue jogar, você falou do segundo set, elas até começaram melhor, mas tomaram uma enxurrada de pontos. Eu não lembro quem que estava no saque nessa hora. Exato, que foi, parecia, sabe, campeonato sul-americano de clubes? Foi a Carol. Foi a Carol? Eu acho que foi fez a uma Carol. sequência de Exato. 35 pontos, fez uma sequência absurda e o set só não foi mais elástico, porque no final o Praia deu uma relaxadinha e o SESI Bauru encostou de novo, mas foi um jogo assim horroroso do Bauru de novo. Foi. E até a gente fala mais de quem perdeu do que de quem ganhou, né? É porque ficou muito flagrante essa diferença. E o Praia Clube jogou o que sabe jogar. A Carol está crescendo muito, né? Está fazendo partidas também cada vez melhores. A Claudinha, voltando para a equipe, também está conseguindo retomar o ritmo, está conseguindo se entrosar com a equipe. Fawcett e Martinez estão sabendo dividir ali as responsabilidades, uma hora uma é mais marcada, é a outra que vai definir. Então o Praia tá crescendo bem. Cacá, e como que fica essa posição do Anderson Rodrigues? A Superliga já está entrando na 9ª rodada, né? A feminina? Exato. E ele ainda não conseguiu equilibrar essa equipe. Que tipo de trabalho fazer agora para essa reta final de turno, início de retorno? Porque esse time ainda está oscilando demais. Oscilando demais e sem recepção não tem como jogar contra esses times mais capacitados. Porque são exatamente os times que sabem jogar taticamente. Tecnicamente se equiparam e taticamente o outro está muito acima do SESI. Então o Anderson precisa primeiro acertar essa questão da recepção. E talvez desconstruir a ideia que ele tinha de time ideal. Porque é muito difícil o técnico ter uma ideia de time ideal e conseguir se desfazer dela. Você fala assim, não, eu vou insistir com isso porque foi o que eu idealizei. E o ideal não existe, o ideal é o que está na prática. Né? A minha prática, o que eu consigo mostrar é o meu ideal. E não o meu sonho de ver um time assim ou assado. E aí você vê que não adianta nada ter Polina Raimova no time, porque o passe, o jogo do SESI Bauru não acontece, né? Tem até uma pergunta aqui sobre a Dani Lins, deixa eu ver se eu acho quem fez, perguntando se a Dani Lins não estava muito tímida nesse início de temporada. Acho que eu perdi a pergunta, mas era mais ou menos isso. Então, o problema da levantadora que não joga com a regularidade de passe na mão é que ela não sabe o que fazer. Imagina você trabalhando num trabalho criativo. Você está lá no computador, né? Criação. Todo o encadeamento do teu raciocínio tem que estar constante, tem que estar acontecendo sempre. Aí, de repente, cai a energia, teu computador apaga. Aí você volta, começa a criar novamente, cai a internet. Você não consegue... É o que acontece com a levantadora. Ela precisa ter um sistema funcionando ali, senão ela não consegue pensar, ela não consegue articular. Aí o passe chega na mão, eu preciso jogar com o meio, aí o meio não roda. Vai Polina.
É o que está acontecendo com o time com a Dani Lins. Acho que das levantadoras selecionáveis aí que nós temos jogando a Superliga, a missão da Dani Lins é a mais difícil, é um time que não tem passe. Josefe Araújo, Mandorinha só não faz verão, coitada da Polina. Tá mesmo, tá sozinha. Eu acho que o Anderson Rodrigues não vai nem conseguir passar bem essas festas de final de ano, porque esse time está muito atrás dos outros, muito, muito atrás. A gente já vê até os times do segundo pelotão jogando melhor que o SESI Bauru. E talvez essa parada aí seja ótima para o Anderson, né? Para organizar o time. E agora, Barueri, que ficou 3 semanas sem jogar. Barueri foi pro Mundial, a gente não viu Barueri no Mundial, Cacau, mas elas foram, viu? Ficaram 3 semanas e nessa volta a Superliga tiveram muita dificuldade contra o Valinhos. E um jogo que era para ser fácil, né? Valinhos fez sets difíceis, equilibrados, e o que a gente viu no time do São Paulo foi uma Mayra segurando a peteca. A Lorene não tem tido o mesmo desempenho que a gente viu na seleção, que a gente viu no Paulista. Parece que ela está num processo de cansaço, né? E quando a gente fala de cansaço, não é que a comissão técnica não tenha percebido. Ao contrário, essa comissão técnica do São Paulo é tão capacitada que talvez eles estejam realmente dando essa condição para a Lorene voltar depois de todo esse desgaste que ela teve na temporada. Voltando a falar de SESI Bauru, que tem perguntas aqui. Gian Santos, também acho que Sara e Gabi seria uma ótima para o SESI Bauru. Luiz Fernando, será que o SESI Bauru não precisa de um novo técnico? A impressão que dá é que estão igual ao Taubaté na temporada passada. Lembrando que o Taubaté patinou bastante no início da Superliga. Daniel Castellani foi mandado embora e chegou Renan Dalzotto. Foi a partir daí que o time tomou rumo e foi campeão da Superliga. O Anderson tem total capacidade, né? Já demonstrou isso não só no Brasil, como também no exterior. Então, acho que tem que dar crédito aí para um trabalho... A gente comentou aqui, Cacá, da Dani Lins, que deve ser a levantadora com maior dificuldade nesse início de Superliga. E o Anderson, acho que nunca teve tanto trabalho para acertar um time. Ele sempre fez grandes trabalhos no Brasília, no Minas. Bauru foi técnico do Volero Zurich. E só falando um pouquinho do jogo do São Paulo também, esse time se caracteriza pelo sistema defensivo, né? Foi onde ganhou o jogo de Valinhos. Eu tinha até falado das parciais equilibradas. Primeiro set foi 30-28 para o São Paulo. O segundo set, 25-23 para o Valinhos. O terceiro, 25-23 para o São Paulo. Só no quarto é que teve um pouquinho mais de folga. E graças ao bloqueio. No duelo de bloqueios foram 21 pontos, quase um set inteiro, a favor do São Paulo e só 10 do Valinhos. O bloqueio do São Paulo Barueri fez bastante a diferença. Alisson Lima, Barueri caiu de rendimento ou é normal por conta de ficar um tempo sem jogar? É a pergunta que a gente faz, Anderson, né? Isso, Anderson. Alisson. É a pergunta que a gente faz, Alisson. Pode ser por A e pode ser por B. Talvez a falta de ritmo atrapalhe, mas também eu acho que pela exigência da temporada. A gente precisa lembrar que todas essas jogadoras do Barueri, apesar de serem novas, fizeram parte do treinamento da seleção, tá? Nos diversos campeonatos. E isso acaba desgastando demais, e tem uma hora que precisa recuperar. E a Lorene, por exemplo, depois daquela fase final da Liga das Nações, ela jogou todos os jogos, em todas as competições. E sempre decidindo o jogo. Sempre decidindo, né? Sempre jogando bem também. Humano, demasiado humano. A gente às vezes cobra muito dessas atletas, mas a gente quando viaja, pega 2 horas de avião, já fica cansado né? da viagem, imagina quem precisa jogar ainda. Tem gente aqui falando, elogiando a Jaque, que gostou muito da entrada dela, a levantadora reserva do Barueri. O Valinhos também errou bastante nesse jogo, né? Elas tiveram muitas oportunidades de fechar o set e aí erravam, o Barueri fechava a parcial. É o problema dos times que estão lá atrás. Valinhos, São Caetano, Flamengo, erram muito. E aí parece até que esses times sabem que lá na reta final eles vão errar e eles jogam mais concentrados. Josefe Araújo, Cacá, gostei da atuação da Mesquita no Valinhos, ela tem futuro.
Ela foi uma das principais atacantes aí do time do Valinhos. Perfeito, eu não tenho tantos elementos para analisar. E Curitiba aqui na tela, que resultado surpreendente contra o Pinheiros, dentro do Pinheiros, 3-0. E não foi um jogo difícil não, foi outra lavada, 18, 17 e 19. O grande destaque do Pinheiro nas rodadas anteriores não foi bem, que foi a Clarice. Clarice caiu bem, fez apenas 3 pontos. E sem a Clarice, o time parece que não anda. E foi a terceira vitória consecutiva do Curitiba. A gente vai ver daqui a pouquinho a classificação. Elas já estão subindo na tabela. Você acha que nesse caso existe a questão do favoritismo do Pinheiros? Pensou que ia ganhar fácil do Curitiba? Porque afinal o Pinheiros tem feito grandes jogos contra a galera de cima. Perfeito. E até a gente falou de erros. Nesse jogo o Pinheiros cometeu 18 só de ataque. Aí não tem como... E eu acho que o Pinheiros, eu não gosto de uma análise de fora, de falar assim, fez pouco caso, né? Porque às vezes não é isso que acontece. E também às vezes você desmerece a qualidade do outro time. Curitiba vem crescendo rodada a rodada, está fazendo ótimos jogos. E eu queria destacar a Thalia, né? A Thalia que é uma ponteira... pouco conhecida, jogou em São Caetano, está jogando agora no Curitiba, tem 1,79 m, é ponteira passadora, tem 22 anos e está jogando demais. Ela é uma das peças principais dessa evolução do time de Curitiba. Foi a maior pontuadora do jogo com 14 pontos. Então a Thalia é um nome aí para a gente observar com mais cuidado, viu, Vanessa? E esse Curitiba que já tinha surpreendido na temporada passada. Thalia ou Thalia também, não sei se eu estou pronunciando certo, né? Eu acho que não tem acento o nome dela. Talvez seja Mas Thalia. também depende de como que a mãe registrou, né? Esse Curitiba, Kaká, que tinha surpreendido na temporada passada, a primeira temporada deles na Elite, entraram nos playoffs e agora estão caminhando muito bem aí para os playoffs, enquanto o Flamengo patina, a Fluminense patina, eles estão também subindo. Graças a essa que está no meio da foto aí, a Maria Alejandra, levantadora da Colômbia. Por falar em colombiana, o pré-olímpico ficou na Colômbia mesmo. Ficou na Colômbia, só que agora vai ser em Bogotá. Agora em janeiro. Ela que já deve estar também com a cabeça um pouco em pré-olímpico, em seleção, é a grande chance das colombianas irem para Tóquio. É estranho isso, hein? Porque era a chance da Argentina abraçar e falar assim, não, vem para cá que eu vou para Tóquio, né? Mais uma chance para a Colômbia. Mais uma chance para elas conseguirem essa vaga. A gente queria falar de vôlei, mas não dá para falar só de vôlei, né, Kaká? De novo, cena de goteira, lá no ginásio do São Caetano, na BC Paulista, 1h20 para esse jogo começar. Não é no Complexo Lauro Gomes, é um outro ginásio que eu nunca joguei. Um ginásio de estrutura menor, a gente até vê aqui que tem 4, 5 lances de arquibancada, de qualquer forma, mais um vexame. 4 horas de jogo. 1h20 para começar. E a CBV não toma essas providências. As chuvas ainda nem começaram direito em São Paulo. Semana passada choveu demais, né, Kaká? Mas janeiro que é a temporada de muitas chuvas. E a gente já viu cenas lamentáveis. De novo, cenas de goteiras. Infelizmente. E nesse jogo aqui, o Fluminense ganhou do São Caetano de 3-2. Também. O jogo já demorou para começar e ainda demorou para terminar. Um dos mais longos da rodada. Então vamos para a classificação. O Praia Clube e o Minas estão invictos, mas tem jogos a menos, por isso que eles não estão liderando a competição. O Praia tem 6 jogos, né? Enquanto o Sesc Rio já tem 9. Aqui o Curitiba, que a gente estava falando deles, eles estão na 8ª posição. Se terminasse hoje a Superliga, eles pegariam o Rio nos playoffs. Outro que está com 6 jogos também, São Paulo Barueri. Se ganhar os dois, vai para 16, né? Ainda fica atrás do SESI, mas, desculpe, vai para 19, né? Chega lá em cima também. O Praia pode somar mais 6. Ficaria à frente do Osasco, é isso? Ficaria à frente do Osasco, exatamente. Tem 6 partidas, 3 vitórias. Só que também a próxima rodada do Minas, do Barueri, não é tão simples assim, que pega o Minas embaladíssimo.
E para esse Barueri que está retomando agora na Superliga, é complicado esse confronto, mesmo sendo em casa. E aqui é um jogo que pode dar a primeira vitória para um dos times, né? Vai dar a primeira vitória para um dos times. Vai dar porque não tem empate. O Bauru também tem a chance aqui de se recuperar, embora o Fluminense venha crescendo. Exatamente. Vai ser um jogo difícil para o SESI. Se perder, uma coisa é você perder para o Praia Clube, perder para o Sesc, agora perder para o Fluminense. Com o orçamento que o SESI Bauru tem, não dá. Mas vai ter dificuldade. Não sei, eu não coloco favoritismo aí, não. E o jogão aí, dia 18? Dia 18, Praia e Sesc. O Sesc também vindo de derrota. Outro jogo bem complicado para elas. Um clássico do vôlei brasileiro. Cacá, você vai ter direito ao ingresso. Você vai para onde? Eu vou pro Praia. Você vai pro Praia? Vou pro Uberlândia. Eu acho que eu iria pro Fluminense, SESI e Bauru pra curtir o Rio. É uma brincadeira. Você falou ingresso. Se você der passagem e hospedagem, eu vou pro Rio. Vai pro Rio também. Eu vou tentar ir, falando sério agora, eu vou tentar ir pra Barueri e Minas. Esse jogo promete, hein? Mesmo sendo 9 da noite, lá em Barueri, promete. Vale a pena o esforço.